Olá, bom dia, bom domingo para você. Hoje é 8 de janeiro, estamos aí passou a primeira semana do ano. O ano só está começando e com certeza temos aí uma longa trajetória, uma longa história para escrever durante este ano. E o intuito de estarmos aqui meditando na palavra de Deus é justamente para em cada linha deste ano nós incluirmos Deus, a sua presença e rogar dele sabedoria, rogar dele a companhia, a presença dele, a sabedoria para que ele coloque realmente nossa mente e nosso coração, calce os nossos pés para que a gente possa sempre estar dentro da vontade dele, né? É o que interessa para todos nós. E com certeza esse é o maior desejo do nosso Pai Celestial. Eu te convido hoje para meditar no texto que o pastor Emilson escreveu, e o título do texto de hoje, da meditação de hoje, é A Bondade de Deus. O texto bíblico para iniciar essa meditação está no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sombra de mudança. E pastor Emilson diz assim nessa meditação: uma das estratégias do diabo para nos afastar de Deus e nos induzir ao pecado é convencendo-nos de que Deus não é bom e que Ele não se importa conosco, não nos ama, não cuida de nós, não quer o nosso bem. Foi isso que ele ensinou a Eva no Jardim do Éden e a Jesus no deserto. Porém, é justamente a convicção da bondade de Deus que nos serve de proteção para não cedermos à tentação. No texto para a reflexão deste dia, há 4 informações que assinalam a bondade de Deus. As dádivas de Deus são boas. Esse é o primeiro aspecto. As dádivas de Deus são boas. Ao falar sobre o originador das boas dádivas, Tiago o chama de Pai. Pai, uma figura que traz à mente alguém que é bom e sempre quer o nosso bem. Ele é o Pai das luzes, uma possível referência a Deus como o Criador dos corpos celestes, e que nos lembra que todas as boas dádivas vêm daquele que criou todas as coisas para o nosso bem. Uma segunda informação é o modo de Deus dar suas dádivas. O modo de Deus dar suas dádivas é bom. Esse é o segundo aspecto. O modo de Deus dar as suas dádivas é bom. A expressão todo dom pode ser traduzida como todo ato de dar. Deus sempre doa com amor. Assim, tanto aquilo que Deus concede quanto o modo como faz são bons. Terceiro aspecto, suas dádivas são constantes. A expressão descendo significa, na língua original, descendo continuamente. Desse modo, suas dádivas não são ocasionais, mas constantes. Algumas vezes nem as percebemos, mas estão ali. Todas as coisas boas que nos acontecem têm sua origem em Deus. Como diz o conhecido hino, conta as bênçãos. Precisamos de vez em quando dar uma pausa em nossa correria para meditar nas bênçãos divinas. E quarto aspecto, ou quarta característica, suas dádivas continuarão a vir sobre nós porque Deus não muda. Isso mesmo. Toda a criação está sujeita a mudança, para melhor ou para pior, mas Deus é perfeito em sentido absoluto. Por isso, não pode mudar. Deus é bom e sempre o será. Sua bondade é eterna. Portanto, quando você perceber a tentação se aproximando, use esse recurso. Lembre-se da bondade de Deus em sua vida. Como disse o profeta Natan, se o rei Davi tivesse se lembrado da bondade de Deus manifestada tantas vezes para com ele, não teria pecado com Betseba, né? Contra Deus, pecado ali com Betseba, em 2 Samuel capítulo 12, versículos 7 ao 9, quando o profeta orienta, aconselha ali Davi. Fantástico, né? Fantástico.
Vou traçar um comentário rapidinho, já estouramos o tempo aqui que comumente utilizamos, mas o inimigo usa essa estratégia assim de tornar Deus mal, mas também usa o outro extremo de tornar Deus bonzinho demais. O que eu quero dizer com bonzinho demais? Eu acabei de ler um texto ali que conta a história de Albert Einstein, não sei até a que ponto esse texto é verdade, mas dizia que algumas vezes Einstein fazendo palestras em universidades, em algumas universidades, a pergunta que mais faziam para ele era se ele acreditava em Deus. E a resposta dele era, segundo a história, né, segundo a informação que tinha ali, era um post, não sei se isso é real, mas vale a reflexão, diz ali que a resposta dele que ele acreditava no Deus de Spinoza. E quem não leu Spinoza não sabia o que ele estava dizendo. Aí quando você vai ler Spinoza, lá diz que Deus, ele não julga ninguém, ele é um Deus de amor, não precisa pedir perdão para ele, porque se alguém é culpado é ele mesmo, de ter nos criado, de ter colocado em nós desejos, vontades, paixões, pecados, inclusive. Olha que heresia, que coisa absurda, né? Então há esses dois extremos, o ponto de alguns colocar Deus como tirano e outro ponto, o inimigo, né? Plantar Deus como um Deus bonzinho que alivia o pecado. Nós não podemos crer, não podemos cair em nenhuma dessas armadilhas que estão nas duas pontas, nas duas extremidades. Muito bem, Deus te abençoe nesse dia, que Deus possa conduzir os seus passos e os meus também, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o nosso vídeo de amanhã. Tchau, tchau. Ao céu que Deus chamou.